Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma alegria imensa vir até você com mais uma direção espiritual. Deus abençoe você que nos acompanha sempre. Deus abençoe você que está chegando agora. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Toda semana, no nosso canal do YouTube, nós temos uma direção espiritual. Uma palavra de Deus para você. Uma palavra que pode alimentar o seu dia, uma palavra que pode orientar sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra que tem tocado muito meu coração e ao mesmo tempo me preocupado. Eu quero chamar você para ter atenção a esta palavra na sua vida. Preste atenção. Gálatas capítulo 5, versículo... Deixa eu ver aqui, versículo 19 em diante. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno. Veja, Paulo está dizendo, eu vos previno. Ele começou dizendo, as obras da carne são estas. Termina dizendo, eu vos previno dessas coisas. Mas olha que interessante. Eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É sobre este versículo que eu quero chamar a sua atenção. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ora, irmãos, eu estou falando aqui hoje com pessoas que creem na palavra, com pessoas que acreditam nesse livro sagrado, que ele foi inspirado por Deus. Portanto, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que os que praticam tais coisas, o que Paulo disse, não herdarão o reino dos céus. Irmãos, a igreja, ela sempre ensinou que há dois tipos de pecados: o pecado venial e o pecado mortal. O pecado venial é um pecado leve, o pecado mortal é um pecado mais grave. E somente o pecado mortal pode nos tirar do céu. Somente o pecado mortal pode te tirar da vida eterna com Deus. Preste atenção. Se Paulo está dizendo que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, significa que nós estamos aqui falando de pecados graves. Nós estamos falando de pecados que podem te tirar do reino de Deus. Antes de seguirmos, eu gostaria de te trazer uma palavra para ilustrar que o pecado venial não pode nos tirar o céu. O pecado leve, todos nós pecamos. Qual ser humano na face da terra que não comete um pecado? Veja, o pecado leve não vai nos tirar da eternidade. Obviamente, você também que é cristão sabe, e eu sei, que nós temos que lutar também contra os pecados leves. Porque de pecado leve em pecado leve, um dia eu estarei aberto ao pecado mortal. Nós sabemos que nós devemos também confessar os pecados leves. Mas preste atenção. Agora eu estou em 1 João, capítulo 5, versículo 14 em diante. Esta é a confiança que temos em Deus. E se lhe pedimos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Agora vem aqui, versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado
que não conduz à morte, que ele ore. E Deus dará a vida a este irmão, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Olha, se o irmão cometeu um pecado que não conduz à morte, reza por ele, para que ele se converta desse pecado. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que digo que se ore. Toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Veja que a Bíblia está deixando claro que há pecados que conduzem à morte e há pecados que não conduzem à morte. Em outras palavras, o pecado venial, um pecado leve, não pode te conduzir à morte eterna. Agora, um pecado grave, um pecado mortal, pode te conduzir à vida eterna. E pode te conduzir à morte eterna. Irmão, eis aqui o motivo da minha preocupação. Eu não quero que você se perca. Eu não quero que a minha alma se perca e eu não quero que a sua alma se perca. Então, nós precisamos ter tolerância zero a pecado mortal, a pecado grave. E veja, para que seja pecado mortal, você precisa ter consciência de que isso é pecado, ou seja, eu sei que isso é pecado e eu faço. É um pecado grave, eu sei que isso é pecado, mas mesmo assim eu faço. Ninguém me obrigou a fazer esse pecado, eu fiz porque eu quis. Eu sabia que era pecado, eu sabia que era uma falta grave e eu fiz. Tem muita gente cometendo esse tipo de pecado. E isto nós damos o nome de pecado mortal. Antes de eu seguir, eu ainda quero te trazer o Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: os ensinamentos da Igreja, o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Se alguém um dia disse para você que inferno não existe, desculpe, não acredite nessa pessoa. Porque a tua igreja, o catecismo, está dizendo, sim, o inferno existe e o inferno é eterno. Quem for para o inferno nunca mais sairá de lá. As almas dos que morrem, eu estou no parágrafo 1035 do Catecismo da Igreja Católica. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal, ou seja, morreu em pecado mortal, pecado grave. Eu sabia que eu estava no pecado e ninguém me obrigava a fazer, mas eu fazia. Os que morrem em estado de pecado mortal, descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Olha que terrível! Separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Irmão e irmã, estou fazendo para você esse vídeo, fazendo com você a meditação em cima de Gálatas, para que você entenda que agora eu quero atentar a sua visão. O Catecismo da Igreja Católica está dizendo para mim e para você, não morra em estado de pecado mortal. E veja, eu li para você que há pecados que levam à morte e há pecados que não levam à morte. Paulo está destacando que esses pecados são capazes de nos tirar do céu. Veja, vou ler de novo. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ora, para mim isso está claro. Quais pecados podem nos tirar do reino de Deus? Preste atenção. E eu gostaria que agora você não ficasse pensando, nossa, tal pessoa poderia estar vendo esse vídeo. Mas eu queria que você avaliasse a sua vida. Óbvio, se você conhece alguém que está precisando desse vídeo, você vai enviar esse vídeo para ele. Mas eu quero que primeiro você avalie a sua vida. O primeiro pecado que Paulo fala é o pecado da fornicação.
O pecado da fornicação significa sexo fora do casamento. Veja que esse pecado pode te tirar do reino de Deus. Todos os pecados que eu vou falar aqui podem te tirar do reino de Deus. O pecado da fornicação significa sexo fora do casamento, sexo com namorada, sexo com noivo. Pessoas que moram junto, não casaram na igreja, ou seja, estão fazendo sexo sem estar no casamento. Sexo fora do casamento, fornicação. Também podemos colocar aqui o pecado da masturbação, que é fazer sexo sozinho. É fornicação. Veja, cuidado com este pecado. Impureza é quando a sua mente, os seus olhos, tudo está impuro, você só sabe ver pornografia. Você liga a internet, você só sabe ver filme pornográfico, só sabe ver pornografia, só alimenta a sua mente com isso. E claro que vai cair na fornicação, porque você só tem impureza na cabeça. Olha para as pessoas com impureza. Este pecado pode te tirar do céu. Libertinagem, quando eu faço da minha vida o que eu quiser, eu não obedeço às leis da igreja, porque eu creio, a minha vida quem manda sou eu faço da minha vida o que eu quiser, então não importa o que a Bíblia fala, não importa o que a igreja fala, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Libertinagem, não é liberdade, libertinagem. Liberdade é usar para o bem, libertinagem é usar a sua liberdade para o mal. Idolatria. Idolatria é quando você coloca alguma coisa na frente de Deus, seja lá o que for. Se você colocar alguma coisa na frente de Deus, você está cometendo um pecado de idolatria. Simples. Toda vez que você deixa a missa, domingo, sagrado, preceito, toda vez que você deixa a missa para ir para uma praia, você cometeu o pecado de idolatria. Toda vez que você deixa a missa para ir para um shopping, você cometeu um pecado de idolatria. Se deixa a missa para ficar com a família que chegou de visita, você está cometendo um pecado de idolatria. Feitiçaria é quando colocamos não em Deus, mas em objetos a nossa fé. Acreditamos que aquele objeto pode me trazer paz, acreditamos que aquele objeto pode me trazer a cura, acreditamos que coisas fora de Deus podem me trazer a resposta. Ou seja, aqui entra tantas coisas. Eu estou falando para católicos, tá? Eu não estou falando com outras religiões. Eu não estou falando com quem segue outra doutrina, mas eu estou falando com católicos. Então, para você que é católico, aqui entra espiritismo, macumbaria, bruxaria, cartomantes, leitura de mãos, benzedeiros. Aqui entra para você horóscopo. Aqui entra tanta coisa. Tome cuidado com essas coisas. Porque quem tem Deus não precisa de mais nada. Quem tem a missa não precisa de mais nada. Ódio. A Bíblia diz que quem odeia seu irmão é um assassino. Muitas vezes você diz, eu nunca matei ninguém, mas odiar alguém é matar alguém dentro do seu coração, é um pecado grave. Veja, eu só estou falando de pecados graves. Eu só estou falando de pecados mortais que podem tirar sim a tua alma do céu. E eu estou fazendo esse vídeo com todo o amor do meu coração. Você tem que estar no céu. Você precisa estar no céu. E não adianta rezar se a gente não tirar esses pecados. Não adianta ir para a missa se a gente não tira esses pecados. Não adianta dizer que sou de Deus e ter comprometimento com o pecado. Se você diz que é de Deus, tire esses pecados da sua vida o quanto antes. Porque toda vez que esses pecados estão na sua vida, você está dizendo para Deus, Deus, eu não te amo. Deus, eu não te quero. Deus, eu quero o inferno. Isso é muito grave, irmãos. Rixas. Toda vez que você tem rixa com as pessoas, rixas nas famílias, rixa no trabalho, cuidado, a rixa não vem de Deus. Ciúmes. Gente, quantas vezes a gente já ligou o jornal e viu que gente matou um ao outro por causa de ciúme.
É um pecado grave, sim. Claro que nós estamos falando aqui do ciúme doentio. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Nós devemos ter um ciúme à medida que é cuidado, à medida que é zelo, mas à medida que eu tomo posse, que eu escravizo. E chega, quanto mais vai ficando, quanto mais cresce, isso pode chegar ao nível de matar o outro. Assim como Caim fez com Abel. Meu Deus do céu, eu só estou falando de pecados graves. Ira é quando eu fico irado e desconto a minha raiva nas pessoas, desconto minha raiva nos outros, com gritarias, com palavras pesadas, com ameaças, com vinganças que podem até chegar à morte. Mas não é só as que chegam à morte que é um pecado grave, é quando eu vou, é uma ira que me faz me dividir das pessoas, brigar com os irmãos. Tome cuidado com esse tipo de pecado. Discussões pesadas, discussões graves, discórdias, divisões. Quantas vezes temos divisões nas famílias? Divisões no casamento. Eu não posso estar dividido com meu irmão. A palavra de Deus, ela é clara. Se você diz que ama a Deus, você deve amar também o seu irmão. Gente, Paulo não está brincando ao dizer isso para nós. Invejas. Inveja é quando eu me entristeço quando o outro se dá bem. A Bíblia diz que a inveja a morte entrou no mundo por inveja do diabo, a inveja diabólica. Posso mais uma vez falar de Caim e Abel, que mata o outro também por inveja. A inveja é destrutiva. A inveja, ela tem o intuito de destruir o bem do outro. Ele está se dando bem, mas eu não suporto isso. Bebedeiras. Quem disse que nós podemos beber? Eu não sei onde que está na Bíblia isso, que a gente pode beber à vontade, que a gente pode beber, embriagar-se, que a gente pode não fazendo mal para ninguém eu posso beber. Eu não sei onde está isso na Bíblia. A Bíblia está condenando a bebedeira. A Bíblia está condenando a bebedeira. Está claro aqui? Ou é só na minha que tem? Só na minha que tem? As nossas festas de família com bebedeira. Se você quer ser de Deus, tire isso das suas festas, tire isso da sua família. Você não precisa de bebedeira para ir para o céu. Aliás, Paulo vai dizer, não embriagai-vos com o vinho, mas embriagai-vos do Espírito Santo. E Paulo vai dizer mais, orgias. Orgia é o sexo feito sem ser conforme Deus criou. Orgia é fazer sexo do jeito que se quer. Então é homem com homem, é mulher com mulher, é casais que se trocam. Meu Deus do céu, quantas vezes o padre já teve que ouvir isso? Casais que vão para um lugar para trocarem de casal. Isso é orgia. Meu Deus do céu, gente, e aí sem contar os absurdos, gente que faz sexo com animal, gente que faz sexo até com cadáver, gente que faz... Olha, eu posso aqui, aí tudo que você entende, o sexo fora do casamento, homem e mulher, tudo que foge disso, vai entrar como orgia. Paulo está dizendo que todos, e olha, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. E eu digo o mesmo que Paulo agora, eu vos previno. Não cometam essas coisas. Agora, depois de ouvir tudo isso, você quiser continuar, a decisão é sua. Mas, meu querido, preste atenção, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, nós estamos tratando de pecados graves. Não estamos tratando de pecados leves aqui. Então, como eu li na Bíblia, estes pecados podem te levar à morte. Eu quero te encontrar no céu. Eu quero que você tenha vida, que você tenha a vida eterna. Por isso, se você quer ir para o céu, lute contra esses pecados.
Olha, talvez você ao me ouvir, você falou, nossa Frei, mas eu estou envolvido em tantos deles, eu estou perdido. Não, se você se arrepender, se você buscar uma confissão, se você buscar mudar de vida, Jesus ainda vai, você ainda tem jeito. Veja que o que eu li é os que morrerem em pecado mortal. Então preste atenção, se você morrer neste estado, é muito perigoso. E você sabe o dia da sua morte? Você sabe o dia da sua morte? A gente pode sair na rua e não voltar mais com tantas coisas. Eu tenho que estar preparado todo instante, eu tenho que estar preparado a toda hora. Eu quero convidar você a levar a sério isto na sua vida. Tire um por um desses pecados da sua vida o quanto antes, irmão e irmã, porque Deus quer te ver no céu. E este vídeo talvez é um alerta de Deus na sua vida. Tire esses pecados o quanto antes, porque eu quero te ver no céu. Jesus está dizendo isso para você. Deus abençoe você, eu rezo pelo seu coração. E quero terminar com você esse vídeo. Nós queremos pedir por tantas almas que estão em pecado mortal, que estão em pecado grave, para que Deus as tire, para que um anjo de Deus apareça em suas vidas, para que todas essas pessoas entendam que este pecado as levará para o fogo eterno, para uma morte eterna. Deus abençoe você, força, que Deus gere arrependimento no seu coração. Esse vídeo não é para te culpar, mas é para que você possa mudar de vida. E à medida que você mudar, você vai ver quantas bênçãos vão acontecer na sua vida. Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, Frei Gilson Som do Monte. Se inscreva no nosso canal, toda semana conteúdo para você. E não esqueça de acionar o sininho, para que você receba a notificação de vídeo novo. Quando eu lançar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Deus abençoe você.